E aí, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as pesquisas estatísticas. Então, antes de falar propriamente sobre algumas configurações aí da pesquisa estatística, como moda, média e mediana, eu só queria esclarecer dois pontos que eu acho importantes, que são o seguinte: a diferença entre população e amostra. Então, por exemplo, nós temos aqui população, que é o público-alvo da pesquisa, ou seja, o conjunto de todos os elementos que compõem o universo, ou seja, é a população inteira em que eu quero pesquisar alguma coisa. E a amostra é o grupozinho que eu vou usar para fazer a pesquisa. Então vamos pegar um exemplo de uma pesquisa eleitoral. A população, pesquisa eleitoral na minha cidade. A população é toda a população que eu estou procurando entender o pensamento. É todo o público-alvo da minha pesquisa, são os eleitores da minha cidade. E quem é a amostra? São as pessoas que eu pesquei, que eu peguei, para que, respondendo a pergunta, possam representar o restante da população. Ok? Então essa é uma diferença básica entre população e amostra. Agora, dando continuidade, eu quero explicar para vocês o que significa e como se calcula moda, média e mediana. Bom, a moda nada mais é do que o valor que mais aparece em determinado conjunto de informações que eu tenho. Então, ou seja, pensa comigo, o que está na moda? Uma roupa na moda, uma roupa que aparece várias vezes, né? Vamos pensar assim. Então, moda nada mais é do que o termo que aparece mais vezes. Nós temos aí 20 graus de temperatura, que aparece duas vezes. É o termo que mais aparece no nosso exemplo aqui. Então, quem é a moda do nosso exemplo? 20 graus. 20 graus é a moda porque é o termo que aparece mais vezes no nosso quadro. Tá bom? Agora aqui nós temos outro princípio, que é a média aritmética, né? Outro termo aqui que é a média aritmética. Média aritmética, dentre todas essas, eu acho que é a que nós conhecemos aí melhor, que é simplesmente o somatório de todos os valores dividido pela quantidade de termos. Então, qual é a média aritmética? É a mesma conta que a gente faz para saber nossa média no final do bimestre, no final do ano escolar. Então, simplesmente eu vou somar todo mundo, que no caso é 20 graus, mais 10 graus, mais 20 graus, mais 6 graus, mais 4 graus. Que vai dar 20 mais 10, 30, 30 mais 20, 50, mais 6, 56, mais 4, 60. Só que essa soma de todos os termos aqui eu vou dividir pela quantidade de termos. São quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou dividir por 5, que é a quantidade de termos. Então a média, que eu vou chamar de M, é igual à soma de todos os termos dividido pela sua quantidade. Ou seja, 60 dividido por 5, que vai dar 12. Então qual é a média aritmética das temperaturas que estão no nosso quadro? 12 graus. Então 12 graus é a média aritmética dos termos que estão no quadro. Por fim, a mediana é o que nós temos como termo central dos dados que são organizados numa ordem crescente. O que é crescente? Do menor para o maior. Então vamos colocar os termos aqui em ordem crescente. O menor é o 4, depois o 6, depois o 10, depois o 20, e ainda tem outro termo que vale 20. Se eu tenho vários termos que têm o mesmo valor, eu coloco todos eles na minha ordem crescente, tá? Eu não coloco apenas um simbolizando todo mundo. Agora que eu encontrei aqui a minha ordem, os meus dados em ordem crescente, eu vou pegar o termo do meio, o termo que está exatamente no meio. Então aqui nesse caso, por exemplo, nós temos que o termo central, o termo do meio é o 10. Logo, a nossa mediana é igual a 10 graus. Aproveitando esse quadro aqui, eu quero mostrar para vocês uma situação que pode acontecer também, que é quando nós temos uma quantidade par de termos. Aqui nós percebemos que nós temos 5 termos, ou seja, uma quantidade ímpar. Agora, eu quero mostrar para vocês, no caso em que a nossa ordem de termos seja uma ordem de quantidade par. Então nós temos, por exemplo, 2, 4, 6 e 8. Como eu disse para vocês, a mediana é calculada sempre sendo o termo central da nossa sequência. Porém, se nós olharmos aqui, quem é o termo central? Bom, eu posso dividir colocando 2 termos para cá, 2 termos para lá, e não sobrou ninguém no meio para a gente pegar como mediana. Então, como é calculado essa mediana? Nós pegamos os 2 termos centrais,
que nesse caso são o 4 e o 6, mas em outras situações poderão ser outros números. E nós fazemos a média aritmética entre esses dois termos. Então, calculando a média aritmética entre eles, eu somo os dois e divido por 2. Ficaria 4 mais 6, que vai dar 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, nessa sequência de termos 2, 4, 6 e 8, a nossa mediana é o termo 5. Eu quis mostrar isso para vocês porque esse seria um exemplo em que a ordem crescente tem uma quantidade par de termos. E aí a mediana é calculada de uma maneira um pouquinho diferente, com um passozinho a mais do que o primeiro exemplo. Tá bom? Bom, espero que tenha sido claro, espero que tenham entendido. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.